Meus queridos e amados irmãos, vamos continuar nossa reflexão com o assunto devemos ser como crianças. Semana passada nós já vimos o primeiro comportamento de uma criança, na qual nós devemos ser como ela. E nós vimos semana passada que a criança ela chora por comida. Pontuamos dentro deste ponto o quesito palavra de Deus como alimento para a nossa alma. Passeamos em 2 textos sagrados, caminhamos, e hoje nós vamos ficar mais em um ponto, irmãos, ou subponto, né? Subponto deste ponto primeiro, a criança chorando por comida. Vou passar para o ponto 2, o segundo comportamento de uma criança pela qual devemos ser, ou na qual devemos ser também. Mas, como temos esse segundo subponto, a gente vai pontuar alguma coisa também rapidinho. A criança já chora por comida, comida representando a palavra de Deus, já vimos, e comida também aqui, irmãos, representa a presença de Deus. Não tem para onde. A nossa alma, o nosso espírito humano, se alimenta da presença de Deus, não somente da palavra de Deus, mas também da presença de Deus. O que seria de nós, irmãos, servos e servas de Deus, se a presença de Deus não alimentasse o nosso homem interior? E quando se fala em homem interior, para alguém que não saiba, é uma linguagem teológica. Paulo aponta sobre isso, sobre o homem interior. E este homem interior fala da alma e do espírito humano. Esses dois itens, alma e espírito humano, formam o homem interior. O exterior já sabe, é o corpo. Então, quando a gente vê na Bíblia essa expressão homem interior, a gente tem que anexar a alma e ao espírito humano. E o que seria de nós, o que seria do ser humano, se não se alimentasse da presença de Deus? Os irmãos se lembram de que quando Deus foi criando todas as coisas, dia após dia, Ele chegou a criar o homem. Ele pegou o pó da terra, trabalhou, esculpiu um boneco, mas aquele boneco estava lá sem vida. Não falava, não andava, não sorria, não piscava os olhos, era um boneco, enfim. Mas a Bíblia diz que Deus soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. A vida de Deus entrou naquele boneco que Deus fez, chamado de Adão. Então veja que a presença de Deus, ela é fundamental na vida do ser humano. Se não tivermos a presença de Deus dentro de nós, seremos simples bonecos. Nada haverá, não haverá fôlego no sentido espiritual na nossa vida, seremos simples bonecos. Mas a presença de Deus na nossa vida, ela nos dá vida, ela faz a gente se movimentar, ela faz a gente dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. E a gente só dá glória a Deus, aleluia, irmão, porque o Espírito Santo está dentro de nós e nos impele a glorificar a Deus. Só glorificamos a Deus porque o Espírito Santo está dentro de nós e ele nos impulsiona a glorificar naquele que vive e reina para todo sempre. Isso fala de vida. A presença de Deus é vida dentro de nós. Então, por isso que nós nos alimentamos da presença de Deus. E nós temos aqui, irmãos, alguns textos sagrados só para a gente pontuar. E se Deus quiser, já partimos para o segundo comportamento da criança nesta noite. Vamos abrir a Bíblia aí em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17 é um texto bem conhecido de todos nós. Gênesis 17,
me permita ler esse texto, mas outros textos eu vou pedir a ajuda dos universitários. Então, Gênesis 17, versículo 1 diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Veja, irmãos, que Deus pediu a Abrão para que Abrão andasse na presença do Senhor. Eu tenho aqui duas traduções que clarearão melhor este texto sagrado. A NTLH, que é a nova tradução de linguagem de hoje, ela diz: viva uma vida de comunhão comigo. Então veja como a presença de Deus é fundamental, é imprescindível na nossa vida. Deus quer que tenhamos uma vida de comunhão com Ele. E quem tem uma vida de comunhão com Ele, irmãos, tem um viver diferenciado, tem um andar diferenciado. Vocês se lembram de Jacó? Daquela luta que ele teve com o Cristo pré-encarnado, ali o anjo do Senhor, que era Cristo pré-encarnado. Vocês se lembram daquela briga terrível, a luta de Jacó com aquele anjo do Senhor, repito, Cristo pré-encarnado? Vocês se lembram de que o anjo do Senhor disse: olha, me largue, deixe eu ir embora. E Jacó disse: eu não vou te guardar enquanto não me abençoares. E a Bíblia diz que o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó. Jacó foi abençoado, teve o nome mudado. E depois de ser tocado na juntura da coxa, o anjo do Senhor voltou para o céu. A Bíblia diz que Jacó, ele não andava mais normalmente como andava. Ele agora estava andando, vamos dizer, manquejando, porque foi na juntura da coxa. Então, quem se encontra com Deus para ter comunhão com Deus, que luta com Deus em oração, que luta para agradar o Senhor, que luta para viver a palavra do Senhor, o andar dele não é mais o mesmo. O andar dele é diferente, e todo mundo contempla a vida dele, a vida dela, porque está tendo uma vida de comunhão com o Senhor. E a gente, irmãos, nós precisamos no século 21 continuar tendo uma vida de comunhão com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, que envolve aqui a Santíssima Trindade. A presença de Deus, ela não pode faltar na nossa vida, irmãos. Pode faltar tudo na vida, pode faltar roupa nova, pode faltar sandália nova, mas não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Ah, eu não vou para o culto porque eu não tenho roupa nova, eu não tenho sandália nova, a minha sandália é com um prego por baixo, mas não deixe de vir, venha, porque a presença de Deus é maior do que a roupa e do que a sandália que está lhe faltar. A presença de Deus, irmãos, ela é fundamental na nossa vida, e Deus disse isso para Abraão, que ele andasse na presença dele, ou que tivesse uma vida de comunhão com o Senhor. Então vamos adiante aqui. Vemos aqui um homem que Deus disse que queria que andasse, que Abraão andasse na presença dele. A presença de Deus, irmãos, olha, se não for para Deus, nesse pleno século 21, irmãos, o que será de nós? Eu lembro agora de uma parte da palavra que o diácono Elias Benício, ele falou na pregação domingo à noite. Isso eu já tinha dito até para Jesus. Já tinha falado para Jesus, já tinha falado para outras pessoas também, pessoalmente. Os irmãos se lembram que ele disse que hoje em dia liderar não está fácil. Ou seja, ser pastor no século 21 não está fácil. E é verdade, irmãos, não está fácil não. O século 21 está muito difícil ser pastor. Quando eu aceitei a Cristo em 30 e poucos anos atrás, certo? Ser pastor não era fácil naquela época também, mas o negócio vai se agravando, vai piorando, infelizmente por causa da iniquidade que vai aumentando. E a gente liderar a igreja hoje não está sendo fácil, mas se não for a presença de Deus na vida do pastor, o pastor se desmorona,
o pastor se acaba. Mas a presença de Deus na vida do pastor o ajuda a liderar, ajuda a dirigir a obra de Deus. É a mesma coisa na sua vida. Tirando liderança dos outros de cada um aqui que tem, mas todos aqui são como crentes. Irmão, se não for a presença de Deus, essa caminhada cristã que a gente tem para o céu, se não for a presença de Deus, irmãos, a gente arria, a gente chuta o balde, a gente vira as costas diante de tantas coisas complicadas, situações adversas. Mas quando menos espera, a presença de Deus vem, adentra na nossa alma, mexendo com as emoções, adentra no nosso espírito humano que faz nos conectar com Ele e renova as nossas forças, dá um novo ânimo, dá prazer para a gente continuar a jornada até chegar na Canaã celestial. Vamos ver um texto aqui em Gênesis 48. Gênesis 48, versículo 15, irmãos. Gênesis 48, versículo 15. Tiago, Adailson, leia aí para a gente, por favor. Gênesis 48, versículo 15. E abençoa José, Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até este dia. Amém. Veja aí, irmãos, o testemunho de Jacó, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, avô e pai. Irmãos, aqui já vem uma luz para quem é pai, já vem uma luz para quem é avô, ou vamos generar os pais e avós, né? Então já vem uma palavra aqui para essas duas classes. Veja que Jacó, ao abençoadíssimo, o Deus em cuja presença andaram, tiveram comunhão, os meus pais, Abraão, meu avô, e Isaque, meu pai. Irmãos, vamos pensar carinhosamente. Será que os nossos filhos, será que os netos poderão dizer um dia: meus avós andou com Deus, meus pais andaram na presença de Deus? Isso aqui é forte, irmão. Ou uma expressão aí forte, é extra forte. Será que os nossos filhos e netos poderão um dia dizer: meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai andaram na presença de Deus, tiveram comunhão com Deus? Quem tem comunhão com Deus não anda em confusão. Quem tem comunhão com Deus não anda em briga. Quem anda em comunhão com Deus é diferente o seu viver. E os nossos esperam que a gente também tenha um viver diferenciado, irmãos. Quem é pai, quem é avó aqui, quem é mãe, os nossos esperam que tenhamos um andar com Deus, que andemos na presença de Deus, que Deus seja visível na nossa vida, através do nosso viver cotidiano, através do nosso testemunho, que o nosso testemunho como avós ou pais fale alto dentro do nosso lar, que os nossos vejam que a gente tem comunhão com Deus, que a gente faz tudo para agradar a Deus. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. A gente precisa lutar com Deus para que a sua presença seja uma realidade na nossa vida, que a gente ande realmente com Deus. Não está fácil, repito, e vocês sabem disso. Não está fácil em pleno século 21 andar com Deus. Não está fácil. Estamos sendo bombardeados de todos os lados, irmãos, de todas as esferas. Nós estamos sendo bombardeados. São pessoas que se levantam para pelejar contra nós, contra a nossa fé, contra a nossa crença, contra o nosso testemunho de vida dentro da palavra de Deus. Mas a gente tem que ter a presença de Deus. Se a gente tiver a presença de Deus na nossa vida, Deus nos ajudará a vencer qualquer tempestade.
a presença de Deus estiver conosco. Se ela for conosco, a gente vai vencer e vai saltar muralhas. Vamos adiante, Êxodo 33, versículo 14. Êxodo 33, 14. A presença de Deus é alimento para a nossa vida, irmão. Se não for a presença de Deus nesta caminhada cristã, estamos arruinados. Êxodo 33, versículo 14. Iago, lê para a gente, por favor. Diz, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irmãos, veja que Deus deixa a palavra para o seu servo Moisés. Irmãos, a nossa vida, eu escrevi um artigo para a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD, já faz um tempo, está lá guardado na mala, como eles chamam, e ainda não foi publicado. E eu escrevi um artigo sobre o deserto, aplicando a vida cristã. Irmãos, não é fácil a gente caminhar nesta vida denominada deserto como cristão. São tantas coisas que acontecem no deserto, é só a gente dar uma olhadela para o povo de Israel quando saiu do Egito, caminho a Canaã terrestre. Chegaram a andar 40 anos no deserto. 40 anos. No deserto, tantas coisas aconteceram. No deserto aconteceu murmuração. No deserto aconteceu pecado. No deserto aconteceu rebeldia. No deserto aconteceu insubordinação. Aconteceu também momentos de alegria, momentos de felicidade, onde a presença de Deus bradou, raiou no coração do povo, livramento de Deus, providência de Deus na vida do povo. Mas, irmãos, não é fácil andar no deserto. Olhando para Israel, caminhando no deserto, e se a gente aplicar a nossa vida cristã, caminhando no deserto desta vida, até chegar na Canaã celestial, irmãos, não é fácil. O sol causticante do dia, mais de 40 graus. Graças a Deus nunca andei no deserto, nem pretendo. Mas, irmãos, Alto Sertão, Alagoano, eu trabalhei lá com minha família, na cidade de Piranhas, conhecida como Xingó, é Alto Sertão. Uma vez eu tive que buscar, acho que eu fui levar Seniel na escola, na parte da manhã, e mesmo, porque um leva e o outro traz. Ou foi de manhã, ou foi meio dia que eu fui buscar Seniel na escola. Meus irmãos, o sol de rachar, poucas árvores, e mesmo com guarda-chuva, o calor, aquele negócio abafado, que deixava a gente com mal-estar, e não era nem o sertão. Nós temos uma cidade em Alagoas chamada Pão de Açúcar, que teve uma vez que chegou na casa de 50 graus. Pão de Açúcar é Alto Sertão também, beira de rio, que nem Xingó, mas Xingó não chegava a isso tudo não, mas Pão de Açúcar, vez por outra, chega 40 e pouco a 50 graus. E imagina a temperatura, não. E se colocar um ovo, quebrar um ovo no chão, o bicho fica todo bom para traçar. Mas, irmão, imagine vocês, a gente andar sem guarda-chuva, altíssima temperatura, aquele calor ofegante, a gente querendo um ventinho e sem vir um vento nenhum. Agora aplique isso para a nossa caminhada aqui na terra em direção a Canaã celeste. A gente no deserto da vida. Imagine vocês como é terrível. Agora, irmãos, chegou o momento na vida de Moisés, servo de Deus, líder do povo de Deus, escolhido pelo Senhor, que ele disse: olha, Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. A minha presença irá contigo
para te fazer descansar. E ele responde: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Veja a importância da presença de Deus, irmãos, no deserto, seja literal ou no deserto espiritual, que estamos caminhando para a Canaã celestial. A gente precisa, irmão, da presença de Deus. Estamos no deserto, caminhando para Jerusalém celestial, mas precisamos da presença de Deus. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Veja que a presença de Deus, irmãos, faz a gente repousar, faz a gente descansar. E é fácil. As lutas variadas que sobrevêm na nossa vida, irmão, será que é fácil? Quantas lutas sobrevêm na nossa vida? Eu não sei as lutas que vocês estão passando, nem quero saber. Basta Jesus saber a vossa luta e basta Ele saber a minha luta. Mas eu também tenho as minhas lutas. Paulo tinha luta por dentro e tinha luta por fora, mas a presença de Deus era com Paulo. José, filho de Jacó, passou por lutas variadas, mas a Bíblia diz em Atos que a presença de Deus era com José, até mesmo no Egito, até mesmo quando ele estava na prisão. A presença de Deus nos faz descansar, irmão. Quantas lutas da vida Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente olha assim para Deus e parece que a gente queria dar um grito, Mas se eu der um grito aqui atrás, acho que muita gente vai ouvir aqui nos meus pessoas os pastores doidou. Mas às vezes não dá vontade da gente dar um grito, um berro, dar um berro tão grande, gritar Deus. Mas não pode gritar por ouvido de quem está doido, já acha que a gente é doido. E se dá um berro desse, aí pronto, desdoidou de vez. Mas mesmo que não grite literalmente, quando a alma grita gemendo, aí a presença de Deus vem da nossa vida para fazer a gente descansar. Deus, irmãos, Ele é comparado a uma mãe. Deus é comparado a uma mãe. Uma criança, quando está desmamada, chorando copiosamente, às vezes querendo a presença da mãe, a mãe não está presente, mas a criança chora, se esperneia, se abufela de choro, rasgando a boca, chora copiosamente querendo a mãe. Quando a mãe chega, a criança estende os braços, a mãe coloca no braço, começa a embalar, a criança vai se acalmando, se acalmando, para de chorar, fica soluçando, depois vai embora o soluço e vem aquele descanso na vida daquela criança. Deus é como a mãe. Às vezes você pode estar chorando como uma criança desmamada no sentido espiritual. Você pode estender o braço para Deus. Deus, vem aqui, me socorra, me ajude, vem fazer algo por mim, Jeová. Aí Jeová estende a mão, coloca você no colo dele, lhe embala e você descansa naquele que um dia te remiu. Você já viu, certamente por uma leitura, pés na areia, ou pegadas na areia. Quando uma pessoa está sonhando, está na areia e vai andando e ela contempla dois pares de pegadas. E ela vai andando, é para trás de dois pares de pegadas. E quando menos espera lá na frente, quando ela olha, ela só vê um par de pegadas. E ela chega a dizer: Deus, nos momentos que eu mais precisei, Tu me deixaste, me deste, na minha linguagem, me deste uma cotovelada, não me daste para mim. Está nessa expressão na leitura, mas é isso que a leitura quer dizer. Me abandonaste, me rejeitaste, não fizeste, largaste de mim, nos momentos que eu mais precisei. Mas é quando Deus brada ali em sonho para aquela pessoa. Não, nesses momentos mais cruéis da sua vida, foi quando eu lhe coloquei no colo e lhe carreguei nos braços. A presença de Deus nos faz descansar, irmãos. Glória a Deus. Eu não sei como está a sua vida,
Eu não sei o deserto da vida como está dentro de você. Eu não sei se está tendo luta por dentro. Não sei se está tendo luta por fora, incompreensões, outras situações adversas. Mas nesses momentos, quando você, quando eu, quando nós pensamos que Deus nos deixou de lado, são nesses momentos que Ele nos coloca no colo para nos embalar, para a gente descansar nele. Nós não podemos, irmãos, pensar que Deus nos abandona nos momentos difíceis da vida. Eu sou humano, tão quanto você o é, mas eu já passei e passo às vezes por momentos cruéis, difíceis, às vezes querendo chutar o balde, às vezes querer largar tudo, mas vem a presença de Deus para me fazer descansar. E da mesma forma com você também. Da mesma forma acontece com você. A presença de Deus vem para te fazer descansar. Quando as coisas estão adversas, quando o deserto está com o sol causticando, quando não tem uma nuvem no céu para fazer uma sombrinha, para fazer você, ainda bem que tem uma sombrinha, porque estava muito quente. E às vezes eu estou andando em determinado lugar e esqueço. Às vezes quando eu vou buscar CNL e esqueço de levar o guarda-chuva, aquele sol topado, ferrenho. E quando eu esqueço, aí eu digo, oh, Jesus, como era bom uma sombrinha para aliviar, que o negócio está pegando, Jesus, o sol está pesado, está queimando o queijo, Jesus. Como era bom, quando menos espera, Ele manda uma nuvenzinha. Eu disse, oh, Jesus, olha, deixa essa nuvem até eu chegar lá e voltar. Mas Ele deixa só um tempinho. Ele deixa só um tempinho a nuvem ali para eu poder andar e ficar um pouco mais suavizado. Tudo isto é lição para a nossa vida espiritual, irmãos. No deserto, quando o sol estiver causticando, não pense que isto vai durar continuamente, não. Deus vai mandar nuvem para refrescar a sua alma e o seu espírito humano, para alegrar a sua alma, para alegrar o seu espírito humano, para renovar suas forças e você continuar a sua jornada até chegar nas mansões celestiais. Vamos adiante. A tua presença, Senhor, se não for conosco, não nos faça subir. É imprescindível a presença de Deus na nossa vida, irmãos. Vamos agora para 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 13. 2 Samuel 22, 13. 2 Samuel 22, 13. Diácono Nix, dê para a gente, por favor. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Olha aí. Aí vem aquele hino. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Olha aí. Olha, deu para cantar na banda. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. A presença de Deus nos Glória a Deus. para a nossa vida, alimento para nós. Glória a Deus, aleluia. Vocês se lembram de que Deus, Ele é tido como Deus de fogo consumidor. Vocês se lembram que Daniel teve uma visão de Deus e disse que o trono de Deus era um trono de fogo, que debaixo do trono de Deus corria e corre um rio de fogo, e este rio de fogo alegra a cidade de Deus, que aqui é a sua igreja, representada a sua igreja, essa cidade. O nosso Deus é Deus de fogo consumidor. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos tochas, somos tochas, uma expressão mais corriqueira. Nós somos tochas. A Bíblia fala pedras vivas, mas vamos pegar como tocha para a gente entender. Pela presença, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que tem crente que é brasa, mas que não está acesa. Tem crentes que são brasas, mas não estão acesas. Elas
se apagando ou estão apagadas. Para que uma brasa não se apague, o que é necessário? Tirar a cinza. Quem faz churrasco sabe, bota lá o carvão, faz tudo direitinho, toca fogo, tem que abanar ali para ajudar o fogo a pegar com umas forças rapidinho. Depois que pega, bota um pouquinho mais de carvão para o fogo tomar conta e pegar em outras brasas mais ainda. Mas quando menos espera, a cinza vai surgir. E para que o fogo não apague, é necessário tirar a cinza, abanar ou mexer com um garfo, uma vara para sair a cinza e o fogo continuar aceso. Eu sou uma brasa, você é uma brasa. A presença de Deus é fogo para queimar cada brasa que está aqui nesta noite. Aleluia. E se você é uma brasa que está meio apagada, se você é uma brasa que já está apagada, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Ele é fogo, irmãos. Glória a Deus. A gente tem que fazer uma análise da nossa vida. A gente tem que olhar como nós estamos. É uma análise introspectiva. Deixa eu olhar como é que eu estou. Como é que está a minha vida? Será que a presença de Deus está queimando o meu interior? Vocês se lembram de Jesus ressuscitar? Quando ele foi caminhando sentido a aldeia de Emaús, e encontrou 2 discípulos, chegou perto deles, começou a falar. O coração dos discípulos cheio de tristeza, sem esperança, sem razão para viver, desanimados, aflitos, entenebrecidos, porque o homem chamado Jesus foi morto e estava ressuscitado. E os 2 disseram: olha, e este profeta de Deus, na minha linguagem, era para ressuscitar no 3º dia, e nós estamos ainda esperando. E Jesus foi falando, conversando com ele, foi conversando. Quando chegaram na casa, Jesus vai se revelar e disse: Pai, seja convosco. E quando Jesus disse: Pai, seja convosco, foram abertos não esses olhos, mas os olhos espirituais foram abertos, e com esses olhos carnais enxergaram que aquele homem era Jesus, o profeta de Deus, o Salvador, o remidor das nações, que estava agora ressuscitado. Aleluia, 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 Aleluia. E Jesus se ausentou, e eles disseram: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos abria as escrituras sagradas? A presença de Deus, ela aquece o coração triste. A presença de Deus, ela aquece, irmão, o frio. Como é que você está, brasa? Como é que você está, brasa de Deus? A brasa está pegando fogo com a presença de Deus? Ou esta brasa está já se apagando? Ou esta brasa já está apagada? Como é que tu estás, brasa de Deus? Glória a Deus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Só a presença de Deus é que acende uma brasa apagada. Só a presença de Deus é que acende uma brasa que está se apagando. Só a presença de Deus que mantém uma brasa que já está acesa. É só a presença de Deus. Nada mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Só a presença de Deus. É preciso você fazer uma análise da sua vida, meu irmão e minha irmã. As lutas da vida estão lhe esfriando. As circunstâncias adversas da vida estão lhe desmotivando. Algo que está ocorrente no seu viver está lhe desanimando. Brasa de Deus, diga: Jeová, manda fogo, Jeová, manda fogo para a minha vida, porque eu não quero ficar uma brasa apagada, eu não quero ficar uma brasa já se apagando, eu quero ficar uma brasa acesa na tua presença.
gargalo aumenta o tom, glória a Deus. E se Deus derramar mais fogo ainda, aí que aumenta mais um tom, diz glória a Deus, aleluia, e de repente está falando de mistério com Deus. Glória a Deus. Como estás, graça de Deus? A presença de Deus está na sua vida? Ou será que você está se apagando? Ou será que você está apagado ou apagada a brasa de Deus? A presença de Deus, ela é importante para a sua vida. Você não sobreviverá neste mundo de meu Deus se a presença de Deus não for com você. Se a presença de Deus não estiver aquecendo a sua alma e o seu espírito humano. Tem crente que não dá mais glória a Deus. Tem crente que não dá mais aleluia, irmão. Não dá mais glória. Não dá mais aleluia de jeito nenhum. Às vezes é necessário, eu dou 100 reais para quem der glória a Deus. Aí, eita, glória a Deus, aleluia. Planta bananeira, sapateia e faz tanta coisa, porque vai dar glória a Deus, aleluia, porque tem algo visível para receber. Glória a Deus. Mas nós temos que dar glória a Deus, aleluia, irmão. Não é por aquilo que a gente vê. Não, de jeito nenhum. É por aquilo que Deus faz ser derramado em nosso coração, que é a presença dEle. Não aceite, irmãos, ficar um crente e apagado. Olhe para você anos atrás, olhe, no sentido singular para cada um, individualmente. Olhe lá para o passado. Veja como era a sua vida cristã. Eu lembro de mim. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, nem glória a Deus e aleluia dava, porque eu não tinha esse costume santo. Quando dava glória a Deus, não dava aleluia, eu ficava meio assim. E eu, meu Deus, lá no meu lugarzinho quietinho, eu crente. Me ajude, Jesus, eu baixinho. Ninguém ouvia. Mas de repente fui me acostumando com um ambiente diferenciado. Fui me acostumando com a presença de Deus na minha alma. Aí Deus foi se fazendo presente na minha alma, porque eu estava orando, porque eu estava lendo a palavra de Deus, porque eu estava buscando a Ele, porque eu queria Ele na minha vida, porque eu queria a ação dEle na minha vida, porque eu queria a direção dEle na minha vida, porque eu queria que Ele agisse na minha vida. Aí eu comecei a sentir a presença de Deus, fui sentindo, e quando menos espera, eu já dava glória a Deus, paz. Quando o fogo alteava, com glória a Deus veio Ele. Quando o fogo aumentava, com glória a Deus alto. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa de ser brasa viva acesa. Brasa viva é acesa. Brasa viva morna, mas brasa viva para estar acesa. Precisamos da presença de Deus para dar vida a mim e a você. Vocês se lembram de Lázaro? Lázaro morreu, foi sepultado. Chega aí. Lázaro morreu, foi sepultado. Jesus vai lá, ressuscita Lázaro. Lázaro, sai para fora. Irmãos, como é que Lázaro ia sair de dentro do sepulcro? Como era que Lázaro estava? Lázaro estava todo ateado, enfaixado, da cabeça aos pés. Lázaro estava todo enfaixado. Mas a ordem do mestre foi: sai para fora. O morto sai para fora. Mas Jesus disse: eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Sai para fora, Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro, ele todo ateado, pelo poder de Deus. Nada no poder de Deus resiste à ação de Deus. Quando Jesus grita: sai para fora, Lázaro, eu acredito, minha Bíblia diz, sou eu que acredito, que Lázaro, pelo poder da
ressurreição e a vida está aqui, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você não dá mais glória, se você não dá mais aleluia, a ressurreição e a vida está aqui. Se você está aqui nem um crente xoxo, encolhido, por causa das coisas adversas da vida, a ressurreição e a vida está Glória a aqui, Deus. que é fogo para queimar o teu interior com essa santa palavra, queimar a tua vida, como disse o salmista. Enquanto eu meditava, acendeu-se um fogo. Enquanto eu meditava, acendeu-se um fogo dentro de mim. Glória a Deus. A presença de Deus aquece, irmão. A presença de Deus gera vida. Glória a A Deus. vida de quem estiver morto espiritualmente falando. Aleluia. Aí você sai totalmente desenfaixado, desenfaixada. Agora está falando, agora está glorificando a Deus. Os seus olhos agora estão olhando para cima, de onde vem o teu socorro. O seu olhar agora está para cima, como diz a Bíblia: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O seu olhar, a sua mente está voltada para as coisas de Deus, porque a vida de Deus adentrou dentro de você, que era uma brasa morta e agora está como uma brasa viva. Você agora pensa as coisas de Deus, você começa a andar. Você estava xoxo, você estava morto, morta, espiritualmente falando, não queria saber mais de andar na casa de Deus, não queria saber mais de trabalhar para o Senhor. Mãos atadas, irmãos, mãos que estão impossibilitadas de trabalhar. Mas quando a presença de Deus entra, ressuscita o morto, ou aquele que está meio morto, que está se apagando, aí sai as faixas da mão, as mãos ficam livres, e ele diz: estou aqui, Senhor. Eu quero Glória a trabalhar para o Deus. meu Senhor, eu quero trabalhar para o meu Senhor, fazendo a tua obra, enquanto eu viver aqui na face da terra. Glória a Deus. Olhando para Deus, Glória a Deus. não olhando para cargo, não olhando para a função, mas olhando para o Rei de Deus. Eu vou trabalhar para Jesus, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero servir o Senhor com alegria, com prazer, com satisfação. É isso que eu quero. Uma pedra viva, irmão, é desse jeito. Mas uma pedra que está já se apagando, uma pedra que está morta, irmão, já é diferente a situação. Só Deus, só Deus, só Deus para agir. O homem não pode fazer nada, mas Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus pode ressuscitar crente morto que está aqui, espiritualmente falando. Deus pode dar vida, fôlego novamente àquela pedra que está melheira, já se apagando. Ele está aqui nesta noite. Aquele que acende está aqui nesta noite para trabalhar na nossa vida. Vamos ver outro texto aqui, irmãos. Vamos ver Salmo 16, que é bem conhecido da igreja. Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Aline, lê para a gente, por favor, Aline. 16, 11 de Salmos. Olha que coisa boa, irmãos. Na tua presença existe abundância de alegrias. Na tua presença existe abundância de alegrias. Meu irmão, vale a pena servir a este Deus vivo, porque só Ele é que pode alegrar a nossa alma. Só Ele. Glória a Deus. Só Ele. E mais que ninguém. Você pode estar arrasado, você pode estar triste, mas só Deus é que pode. Quantas vezes na minha vida eu fiquei arrasado, triste, cabisbaixo, e eu cheguei a dizer: meu Deus, e a presença de Deus veio. Na presença dele existe, não é existirá. Veja que está no presente.
abundância de alegrias. Não é alegria, alegrias. Veja a variedade de alegrias que há na presença de Deus. Mas a nova tradução de linguagem de hoje diz assim, ó: a tua presença me enche de alegria. A nova Bíblia Viva diz: junto do Senhor, sempre, sempre, sempre existe a mais profunda alegria. É só na presença dele, irmãos. Olha, irmãos, às vezes o cônjuge não vai entender a situação que você está passando. O cônjuge pode ver você cabisbaixo, pionguinha, semblante um pouco diferenciado, porque vocês já encontraram um texto em Provérbios que diz que assim como o que acontece, vou parafrasear o texto, o que acontece na nossa alma, o que existe dentro de nós, em termos de emoções, transparece no exterior. Se você estiver alegre, o seu rosto vai denunciar que você está alegre. Se há tristeza dentro do seu interior, a tristeza vai transparecer no seu exterior. Vocês se lembram de Neemias? O copeiro do rei estava lá. O copeiro não podia aparecer pionco. O copeiro tinha que aparecer diante do rei, rindo, alegre, feliz da vida, dor no dedo, mas rindo, não podia comparecer triste diante do rei. Mas a situação de Israel foi tão terrível, de Jerusalém tão caótica, a situação que inundou a alma de Neemias de tristeza. E Neemias chega diante do rei para servir o vinho e chega com um semblante decaído. O rei, quando olha para Neemias, o que é que está acontecendo, Neemias? Você não é assim, Neemias, você não é assim. Diga-me o que está acontecendo. Aí Neemias disse a situação que estava acontecendo com o povo dele: muro caído, portas queimadas a fogo, destruição na sua cidade. Irmãos, o que a gente sente por dentro transparece no exterior. E repito, às vezes dentro de casa, o cônjuge, pelo semblante, denuncia que algo está acontecendo com ele. Já aconteceu, uma vez ou outra, ver o meu semblante e dizer: o que é que está acontecendo? Isso nada. Mas o meu semblante estava denunciando que algo estava acontecendo. Eu estava pensativo, preocupado, triste. E o nosso cônjuge sabe quando algo está ruim com a gente, porque o nosso interior reflete no exterior. E é a mesma coisa em qualquer lugar. Quando você se encontra com um irmão, se encontra com uma irmã, um carnal, um colega, um irmão da igreja, e você olha para o semblante dele, você vê que o semblante dele denuncia que alguma coisa está acontecendo. Mas, meus amados e queridos irmãos, junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Sempre há a mais profunda alegria. Somente Deus, irmãos, é que a gente vai encontrar a alegria que vai inundar a nossa alma, que vai modificar o semblante, né? O exterior nosso. Somente a presença de Deus é que vai modificar o que está acontecendo dentro de nós. Às vezes a gente está rindo para os outros e alguém diz: parece que fulano tem dificuldade. Ri que só nem sei o que, mas só Deus sabe o que aquela pessoa passa, as dificuldades, as intempéries da vida, as angústias que sobrevêm. Só Deus sabe. E para os outros a pessoa fica rindo para demonstrar ao povo que está tudo bem. Como disse a mulher, vai tudo, como disse o homem, vai tudo bem, vai tudo bem. E aí, mulher, vai tudo bem comigo, vai tudo bem com meu marido, vai tudo bem com meu filho. Mas será que está tudo às avessas, menino morto, mas vai tudo bem. Só a alegria de Deus, irmãos.
Na presença de Deus há abundância de alegrias. Só a presença de Deus é que pode mudar a nossa alma de alegria e expulgar e tirar para fora qualquer sentimento negativo, angústia. Vocês se lembram de Ana? Vez por outra a gente fala de Ana, a gente ouve falar de Ana, né? A mulher lá, a mãe de Samuel. Vez por outra a gente ouve. Uma mulher aflita, angustiada de espírito, uma mulher arrasada, uma mulher sem perspectiva do amanhã. Mas ela foi para o templo de Deus, não podia entrar, ficou do lado de fora e foi buscar ao Senhor, derramar a alma na presença de Deus. Imagine a alma daquela mulher, profundamente triste estava a alma de Ana. Eu acredito que você já passou por momentos adversos da vida, momentos adversos que você, para orar só com a ajuda de Deus, mas mesmo assim você foi orar, mesmo assim você foi buscar a Deus, sem saber o que dizer. Quando você olhou para o relógio, uns 2 minutos ainda que eu estou orando, eu pensei que já estava com 30 minutos de oração, 50 minutos, mas ainda 2 minutos de oração. Meus irmãos, mas Ana estava lá, orando, a alma angustiada, aflita, pesarosa, palavras faltaram. Veio o sumo sacerdote ali, deu uma palavra pesada. Ela não excomungou o sumo sacerdote, mas ela disse: a tua serva está aqui, ó, pela angústia da alma. Eu não estou embriagada, não, isso vai em paz. Deus vai conceder a tua petição. E a Bíblia diz que ela se levantou dali e o semblante já não era mais o mesmo. Por quê? Porque aquela palavra do sumo sacerdote foi uma palavra que veio do coração de Deus para expurgar a tristeza, a angústia tamanha que estava dentro de Ana. E quando aquela palavra veio como sendo a presença de Deus, rasgando toda a estrutura emocional de Ana, expurgando tudo aquilo de sentimento ruim, para dar lugar à alegria na alma de Ana. Vocês já leram Jó? Vocês já leram o texto quando fala que na presença dele até a tristeza salta de alegria. E vocês sabem que isso não está se referindo a Deus. Às vezes a gente prega ou ensina que, olha, a Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Não é na presença de Deus. Quando você olha o contexto, versículos acima, você vai ver que ali está falando do grande crocodilo ou do Leviatã, segundo a tradução. Alguma tradução. Crocodilo, Leviatã, enfim. Aquele animal que vive nas profundezas. E veja como foi feliz o escritor quando abordou isso, que na presença do grande Leviatã, na presença do Leviatã, até a tristeza, ela se estremece, tem que se alegrar, pular de alegria na presença do Leviatã. Agora vocês imaginem, se na presença do Leviatã a tristeza, até a tristeza salta de alegria, imagine na presença do Deus, que é o Deus da alegria. Ela não salta só, digo eu, ela corre, ela pula de alegria, porque está na presença do Deus da alegria. Glória a Deus. E a gente, irmão, quando estamos arrasados, a nossa emoção está lá para baixo, né? As emoções negativas afloram dentro de nós. Só a presença de Deus, só a presença de Deus, irmãos. Só a presença de Deus. É semelhante a uma pessoa quando falece, a gente vai lá, enternecido, coração partido, chega lá para a família, outros chegados, Deus consola, mas sabe que não é fácil, a nossa palavra é rasa, irmão, é rasa, e um momento difícil,
quando alguém perde um ente querido. Mas só Deus é que pode chegar até a divisão da alma e do espírito daqueles que estão enlutados e consolar com o consolo que só Ele pode ofertar. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus de toda a consolação. A nossa consolação é fraca, irmão, mas a consolação de Deus é plena, inunda a alma de alguém que perde o querido. E por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma, quando estamos tristes, cabisbaixos, arrasados, as emoções negativas, a angústia, tristeza, enfim, tomando conta da nossa vida, só a presença de Deus é que pode inundar todo o nosso ser, irmão, para tirar aqueles sentimentos negativos e a gente se alegrar na presença dele. E eu digo isso porque vocês sabem desta verdade bíblica. Vocês sabem que isso aqui só a presença de Deus, mais ninguém. Às vezes eu posso querer, mas vamos fazer um movimento aqui para os irmãos se alegrarem. Às vezes eu posso fazer. O homem pode tentar, vamos aqui, ver se o povo aqui se desdobra e está indo querer fazer aquele movimento, para ver se o povo de repente é um glória a Deus, aleluia, chora e tal, aquele negócio. Porque é uma ação do homem, mas quando é ação de Deus, não tem para onde. Tem que sair as emoções negativas, angústia, tristeza, preocupação, adversidade, tem que sair para dar lugar à presença de Deus na nossa alma. Meus queridos e amados irmãos, vamos ler aqui ainda só um último texto, Salmo 31, 20. Salmo 31, 20. Faltam 7 páginas, eu vou terminar com isso. Tem outro texto, mas eu vou terminar com isso. Salmo 31, 20. Salmo 31, 20. Permita-me ler, já que é o último versículo. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Só essa partezinha aí. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Na Nova Bíblia Viva, não diz assim, ó, no abrigo da sua presença, o Senhor os esconde. Veja, irmão, que a presença de Deus, ela se torna abrigo para nós. A presença de Deus é abrigo para nós, e Ele nos esconde no seu abrigo da sua presença. A presença de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. A presença de Deus, irmãos, ela pode ser comparada a uma terra rachada, ao no sertão do Nordeste e ao ir por aí. Quando chega o verão de rachar, a terra racha, que chega a medir aproximadamente 1 palmo de largura, o rachão da terra. Veja, na seca, o que é que acontece? O sol causticando, sem chuva, e agora a terra começa a ficar seca e vai se rachando. Olha, eu tenho um pezinho aqui de cacau, eu tenho um pé de cacau no vaso, eu tenho um pé de cacau no vaso. Todo dia eu rego. Reguei hoje. Quando for amanhã de manhã, se eu não regar pela manhã, quando for lá para meio-dia por aí, ou 2 horas, quando chega a água, aí eu vou lá regar, um vasinho pequeno, tem um pé de cacau. Quando eu olho para ele, está todo rachado, a terra toda rachada, é barro toda rachada. Aí eu jogo água, embebede, fica embebedecendo a terra, fica toda molhadinha, vai-se embora o rachão. Eu estou com um pezinho de laranja que eu plantei aqui no quintal da casa pastoral. Já tem 2 que eu plantei, mas tem um pequenininho que eu plantei. E no lugar onde ele está plantado, irmão, terra, barro, rachado, da largura de inteiro, o rachão na terra. Mas eu rego, boto a terra fica rachada, mas ela está embebecida lá por dentro.
Quando é no outro dia está lá, o rachão. Tem que ser muita chuva para tirar aquele rachão. Então a presença de Deus, irmãos, era comparada a uma água que é derramada abundantemente numa terra seca, sedenta, rachada, que é a nossa vida às vezes. Às vezes a nossa vida está tão seca, rachada, sedenta, mas quando a presença de Deus vem como água, como um dilúvio, ela embebeda toda a terra, sai todo o rachão e a nossa vida fica amolecida pela presença de Jeová. Aleluia. A presença de Deus, irmãos, Glória a Deus. ela é água que quer amolecer a sua alma, que quer amolecer o seu espírito humano, o nosso espírito humano, a nossa alma. A presença de Deus é como água que quer amolecer o nosso coração, que quer dar sensibilidade a mim e a você para sentir a presença dele. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, vou terminar por aqui. Um dia desse eu estava aqui atrás. Um dia desse não, foi domingo. Domingo eu estava aqui atrás. Eu ficava aqui atrás, sentadinho, fazendo alguma coisa e na linguagem de chula, batendo um papo com Jesus, conversando com ele alguma coisa. E quando eu menos espero, acho que foi no sábado, eu estando aqui atrás, irmão, não veio um pé de vento. Quando eu olhei as frutíferas que tem aqui atrás, tudo parado. Não havia nenhuma que estava se mexendo. Sexta-feira, por exemplo, nenhuma se mexia. Não tinha vento, tudo parado. Aquele mormaço, aquela quentura. Aí quando foi domingo, eu sentado lá atrás, quando eu olhei, conversando com Jesus, quando menos espera, bateu um pé de vento. Hoje também bateu um pé de vento, irmão. Quando menos espera o vento veio forte, soprou forte e começou a folhagem balançar para lá e para cá, fazendo barulho, e foi caindo algumas folhas que não tinha mais como ficar, porque já estava morrendo e não tinha mais como ficar ali. Então o vento veio forte, abalou, as folhagens se moveram, provocou barulho. Aí eu disse: assim é a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus é como um vento, irmão. E vocês sabem que a Bíblia, Jesus falou que nós somos como árvores. E a presença de Deus, como o vento, vem na nossa vida, muitas das vezes vem forte e nos embala, e cai alguma folha que não presta. E o que é essa folha que não presta? É aquilo que não edifica a nossa vida, é aquilo que está impedindo a ação de Deus na nossa vida. Aí a presença de Deus sopra fortemente na minha vida, sopra fortemente na sua vida. Aí começa a acontecer um barulho, vem aquele barulho das folhas, e esse barulho é o quê? É a gente sentindo a presença dele, dando glória a Deus, e a gente dando aleluia, e a gente agradecendo a ele, e a gente glorificando a ele. Então, meus amados irmãos, a presença de Deus é alimento para nós. Lutemos pela presença de Deus. Não deixemos a presença de Deus faltar na nossa vida. Glória a Deus. Neste deserto da vida, só a presença, só a presença, só a presença de Deus é que nos ajudará. Vamos ficar em pé, irmãos, orarmos ao Senhor. Quinta-feira, o nosso seminário, a união de senhores e senhoras da congregação vai louvar, coral louva, mocidade louva, senhoras louva, e os dois grupos de jegue fiquem atentos, poderão louvar, infantil e mocidade, o tempo dando, vai louvar. 7h05 a gente começa, para ter aproximadamente uns 40 minutos de louvor, para recolher o ofertório e aí entrar com o assunto da palavra. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei terminando ainda de ajeitar o material. São 300 partes, eu acho que eu só fiz só 50, por aí, ainda chegou e tudo, mas eu acho que amanhã eu termino, se Deus quiser. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado Deus, nesta noite, elevamos nossa voz ao teu trono para te agradecer, Senhor,
por este trabalho feito para ti. Pai querido e amado, que nesta noite, Senhor, nós possamos sair da tua casa verdadeiramente abastecidos, conscientizados de que a tua presença não pode faltar na nossa vida. Assim, ó Deus, como não pode faltar combustível no veículo, a tua presença não pode faltar na nossa vida. Assim, ó Deus, como não pode faltar água para regar as plantas, para que elas sobrevivam, produzam, a tua presença não pode faltar na nossa vida. Assim, ó Deus, como um peixe que não pode viver fora da água, assim nós não podemos viver sem a tua inefável, gloriosa e majestosa presença, Senhor. A tua presença é importante, a tua presença não pode faltar. Nós falamos como Moisés falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça, sabe, deixe-me acabar da sua raiva, não nos faça subir daqui. Meu Deus amado e querido, que a tua presença seja uma realidade na nossa vida, que tu nos socorra, Senhor, a cada instante, que tu alegres a nossa alma, que tu renoves o nosso espírito humano, que tu fortaleça a nossa alma, meu Deus amado, que tu coloque dentro de nós prazer mais e mais em te servir e te glorificar. Dá-nos uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite abençoada. Concretiza em nós, Senhor, as tuas inefáveis promessas. Cumpra-se na nossa vida as tuas promessas que tem bradado no coração de cada um. Deus, a quem servimos e adoramos. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, o teu Filho amado, hoje e sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do teu Santo Espírito seja conosco hoje e sempre. E todos dizem...